Olá, seja bem-vindo à segunda parte da nona aula do curso Projeto e Dimensionamento de Fontes Chaveadas, módulo básico. Como evidenciado na parte anterior, eu, a partir de agora, tratarei de explicar a vocês os princípios de operação do conversor que é aqui destacado na cor rosa, que trata-se do conversor CCCC Flyback. Por facilidade, eu recortei o conversor e criei um outro arquivo que aqui será apresentado para vocês. O capacitor Cin, que é responsável por formar o barramento CC que alimenta o conversor Flyback, foi suprimido e substituído por uma fonte de tensão contínua chamada VG. O conversor Flyback ele possui dois semicondutores, sendo um controlado e um não controlado, uma chave e um diodo. Possui dois indutores acoplados magneticamente, um capacitor, e aqui eu representei a minha carga por um resistor chamado RO. Tudo que você aprendeu nos estudos relacionados aos conversores não isolados podem ser aplicados para os conversores isolados, como é o caso do conversor CCCC Flyback. Então você aprendeu, possivelmente, que existem três modos de operação que um conversor pode operar. O modo de operação contínuo, o descontínuo e o crítico. Cada um destes modos apresenta vantagens e desvantagens. O modo de operação contínuo, por exemplo, tem como vantagem apresentar menores esforços de correntes nos elementos. No entanto, ele apresenta uma dificuldade do ponto de vista de controle em malha fechada, tendo em vista que o mesmo possui um zero no semiplano direito, e isso dificulta o controle. Já o modo de operação descontínuo, que é o que nós iremos utilizar aqui nessa segunda fonte, ele tem a desvantagem de apresentar correntes mais elevadas nos semicondutores e nos elementos em geral. No entanto, do ponto de vista de controle em malha fechada, ele é bem simples de controlar, um controle bem robusto, o que é mais difícil de se fazer no modo de operação contínuo. Então, por isto, eu irei optar por utilizar o modo de operação descontínua. Isso aqui não é somente uma escolha minha, mas a maioria dos produtos que são feitos com o conversor CCC Flyback, eu digo as fontes chaveadas, elas operam no modo de operação descontínua por ter a facilidade de ter um controle melhor e mais fácil de ser implementado. No modo de operação descontínua, por exemplo, lá para o conversor buck boost, nós temos três etapas de operação neste modo de operação, ou seja, o modo de operação descontínua, também chamado de DCM. Nessas três etapas de operação, uma delas acontece para o período que a gente chama de T-on, e as outras duas etapas ocorrem durante o período que nós chamamos de T-off. Esta chave controlada do conversor CCCC Flyback, ela é acionada por meio de um trem de pulse denominado PWM. Então, eu tenho um trem de pulse que alterna entre nível lógico alto, baixo, baixo e alto e baixo, e assim sucessivamente. Mas antes da gente entrar no estudo do conversor Flyback no modo de operação descontínua, vale a pena mencionar que quando nós iniciamos estudos em qualquer um dos conversores que você tenha em mãos, sempre é interessante você, primeiramente, efetuar o estabelecimento dos sentidos de fluxo de corrente e das quedas de tensões. Por exemplo, eu estabeleci que a corrente fornecida pela fonte VG sai do polo positivo, então ela tem este sentido. As quedas de tensões dos enrolamentos primário e secundário possuem este sentido, queda de tensão na chave neste sentido, corrente flui pelo diodo do anodo para o catodo, queda de tensão do diodo positivo no anodo e negativo no catodo, e fluxo de corrente no capacitor e na carga descendo. Como você pode perceber, chave ela está em série com o meu enrolamento primário e o meu diodo ele está em série com o meu enrolamento secundário.
Como você deve ter aprendido na análise de conversores tradicionais, buck, boost e afins, quando a chave está operando, o diodo está inoperante. E quando o diodo está operante, a chave está inoperante, ou seja, a chave está aberta. Então perceba o seguinte, se a chave está ligada, haverá um fluxo de corrente que sairá da fonte, irá magnetizar o meu indutor, haverá então um fluxo de corrente no primário, mas como o meu diodo opera de modo complementar à chave, lá no meu secundário, pelo fato do diodo estar aberto, não haverá corrente pelo enrolamento secundário. E quando o meu diodo estiver ativo, a minha chave estará aberta e, portanto, se ela está aberta, não haverá mais fluxo de corrente aqui no meu enrolamento primário. Eu só terei fluxo de corrente no meu secundário. Então perceba que quando eu tenho fluxo de corrente no diodo, eu tenho fluxo no enrolamento secundário, porque eles estão em série, mas eu não tenho fluxo de corrente lá no meu enrolamento primário. Então, este é o fato que justifica o porquê a gente não entende esse cara aqui como um transformador, e sim como dois indutores acoplados. Porque num transformador clássico, quando você tem corrente no secundário, você obrigatoriamente tem corrente no primário. E não é o que acontece aqui no conversor CC-CC flyback. Eu tenho corrente no primário quando a chave está ligada, e quando a chave está ligada, o diodo está aberto, então, portanto, não há corrente no secundário. Quando o diodo está ligado, tenho corrente no secundário e não tenho corrente no primário porque a chave está aberta. É importante mencionar também que esta bolinha que eu tenho aqui e eu tenho deste outro lado, ela representa o início do enrolamento. Isso aqui é muito útil para a hora que a gente for construir o nosso enrolamento, eu retomarei a estas duas bolinhas. Então, quando eu aplico um pulso PWM durante o intervalo chamado T1, a minha chave passará do estado desligada para o estado ligada. Vale a pena fazer uma observação que todas as análises que serão apresentadas a vocês serão realizadas a partir da consideração que todos os elementos são tratados de forma ideal, ou seja, chave tem resistência nula em condução, a queda de tensão do meu diodo e a resistência do meu diodo também são nula, o meu capacitor de saída apresenta resistência séria equivalente nula. Todos os elementos são ideais. Quando então a minha chave é ligada, eu terei um fluxo de corrente que é representado por essa malha em azul. Então a corrente ela passa a circular neste trajeto, sai da fonte, passa pelo meu indutor do primário, passa pela chave e retorna ao negativo da fonte. A partir desta malha, utilizando a lei de Kirchhoff das tensões, eu consigo escrever esta expressão. Menos VG mais VL' mais VS igual a zero. Como a tensão VS é zero, porque a queda de tensão sobre um resistor cuja resistência é nula, porque é a chave ideal, a queda de tensão também é nula. Então, se esse elemento é nulo, eu consigo isolar em função de VL' e acabo descobrindo que a tensão sobre o meu indutor do primário é igual a uma tensão chamada VG, ou seja, é a própria tensão da fonte que eu aplico no meu enrolamento primário. Vale a pena mencionar que eu estou aplicando o polo positivo da fonte nesta bolinha aqui. Esta bolinha, como eu já mencionei, representa o início do meu enrolamento. Então, esta bolinha recebe uma tensão positiva quando comparada ao outro lado da minha bobina. Então, essa tensão é mais positiva quando comparada à tensão lá do finalzinho da bobina. Então, se eu tenho tensão positiva aqui, lá na bolinha que representa o meu enrolamento secundário, eu terei uma tensão mais positiva nesse ponto
quando comparada ao final da bobina do meu secundário. Ao efetuar o uso da lei de Kirchhoff das tensões, eu consigo, então, estabelecer esta equação aqui. VLSEC mais VDO mais VO igual a zero. Fazendo a manipulação, eu chego que VDO é igual a menos, entre parênteses, VLSEC mais VO. Mas quem que é VLSEC? Qual que é o valor desta tensão? O valor desta tensão a gente consegue a partir das relações que nós temos lá de um transformador clássico. Embora que a gente não tenha um transformador e sim dois indutores acoplados, como eles utilizam o mesmo núcleo, eu consigo fazer uso das mesmas considerações ou relações que eu tenho no transformador clássico. Ou seja, a relação de transformação que a gente chama de N é igual à tensão do primário sobre a tensão do secundário. A tensão do primário eu chamei de VL'Pri e a tensão do secundário de VLSEC. Então, eu escrevi aqui, ó, VL'Pri sobre VLSEC é igual ao número de espiras do primário sobre o número de espiras do secundário, que também é igual à corrente do secundário dividido pela corrente do primário. Então, pegando esta relação N igual a L'Pri sobre VLSEC, eu escrevi aqui, ó, esta expressão. Como eu sei que VL'Pri já é VG, porque eu descobri por meio desta equação, eu consigo, então, isolando em função de VLSEC, descobrir que a tensão do meu enrolamento secundário ela é igual a VG sobre N. E, portanto, eu peguei este carinha aqui e substituí ali no lugar. Então, eu sei que a minha tensão reversa do meu diodo é igual a menos, entre parênteses, VG sobre N mais VO. Durante esta etapa de operação, como o meu diodo está bloqueado, quem alimenta a minha carga é o meu capacitor CO. Então, fazendo o uso da lei de Kirchhoff das correntes, neste nó aqui, eu consigo escrever esta expressão. IDO é igual a ICO mais IRO. Como não existe corrente que flui pelo diodo, porque ele está bloqueado, então IDO igual a zero. Então, isolando essa expressão em função de ICO, eu chego que a corrente do capacitor é igual a menos VO sobre RO, que é a nossa corrente IRO. IRO é igual a tensão sobre o resistor dividido pela resistência do resistor. Portanto, VO sobre RO. Vale a pena relembrar que quando eu aplico uma tensão positiva em um indutor, tal como ocorre na primeira etapa de operação, eu aplico sobre o meu indutor L'Pri uma tensão chamada VG. Quando eu aplico uma tensão positiva em um indutor, eu tenho que fluirá por este indutor uma corrente elétrica que cresce linearmente, uma corrente no formato de rampa. Aqui eu apresento a vocês as principais formas de onda, e esta em azul corresponde à corrente do meu interruptor, da minha chave S. A inclinação desta reta ela é dada aqui pela relação variação da corrente em relação à variação do tempo é igual a tensão VG sobre a indutância do meu enrolamento primário. Então, à medida que o tempo vai passando, meu tempo T1 em nível lógico alto, a corrente da chave e do enrolamento elas crescem em rampa, porque ambas estão em série. Então, a corrente da chave cresce em rampa porque a corrente de um indutor, quando a gente aplica uma tensão positiva sobre ele, cresce em rampa. Chave está em série com o indutor, por isso a corrente da chave também cresce em rampa. Como a corrente da chave cresce em rampa, nós teremos, por conta disso, que o fluxo magnético do meu enrolamento primário, ele também crescerá na medida que a corrente do enrolamento cresce, porque existe uma correlação direta.
se a corrente de um indutor aumenta, o fluxo deste indutor também irá aumentar. Isso aí é válido para o caso onde você não está em saturação, num caso normal de operação. Então, perceba o seguinte, que se a corrente aumenta, o fluxo aumenta também à medida que a corrente aumenta. E lá no finalzinho da nossa primeira etapa de operação, eu tenho o maior valor possível para a corrente do enrolamento primário e, por consequência, da chave. E é neste instante que também terei o maior valor de fluxo magnético. O que eu quero dizer com isso? Que durante toda a etapa de operação 1, como o meu diodo está bloqueado, eu não transfiro energia para o meu enrolamento secundário e, portanto, não transfiro para a carga e capacitor. E então eu tenho a transformação da energia fornecida pela fonte, que é uma energia corrente elétrica, vezes tensão elétrica, uma energia em watts. Essa energia ela é transformada numa energia magnética e é armazenada neste indutor do enrolamento primário. Então há uma transformação de energia elétrica em energia magnética durante a primeira etapa de operação. E bem no finalzinho dessa etapa de operação, eu terei o maior valor de energia armazenado, porque eu tenho o maior valor de corrente que me resulta no maior valor de fluxo. No finalzinho desta etapa de operação, o pulso PWM transita de nível lógico alto para nível lógico baixo. E, portanto, a minha chave será desligada. Ela comutará da primeira etapa, onde a chave está ligada, para a segunda etapa, onde a chave está desligada. Se a chave está desligada, quem conduz é o meu diodo DO. Para que um diodo conduza, é necessário que eu aplique uma tensão no anodo maior do que a tensão no catodo. E isso significa que a tensão elétrica, então, no meu enrolamento secundário, ela se inverteu. Na primeira etapa de operação, se eu colocar a ponteira vermelha do multímetro aqui e a preta do multímetro aqui, eu vou medir um valor de tensão no display com um valor positivo. Durante a segunda etapa de operação, se eu mantiver a ponteira vermelha do multímetro no terminal mais e a preta no terminal menos, eu medirei uma tensão negativa, tendo em vista que o meu diodo agora está conduzindo. Mas qual será este valor de tensão que será demonstrado no multímetro? Fazendo esta malha em vermelho, utilizando a lei de Kirchhoff das tensões, eu consigo escrever esta expressão aqui, VLSEC mais VDO mais VO. Como a queda de tensão do diodo é nula, porque a gente está considerando que o diodo é ideal, ela vale zero. Portanto, eu consigo isolar VLSEC de tal modo que eu descubro que o valor da tensão que é aplicada neste indutor durante a segunda etapa de operação é menos VO, aquela tensão negativa que eu falei para vocês anteriormente. Então, no nosso caso, a tensão de saída será de 12 volts. Então, se você posicionar a ponteira do multímetro vermelha aqui e a preta ali, irá aparecer no display do multímetro o valor de menos 12. Se eu tenho uma tensão aqui no meu enrolamento secundário, haverá também uma tensão lá no meu enrolamento secundário, uma vez que os dois enrolamentos compartilham o mesmo núcleo. Qual será essa tensão? Então, utilizando ainda esta relação, VLPRI é igual a VLSEC, que é igual a N, eu escrevi esta expressão aqui. Como eu sei que VLSEC é menos VO, eu consigo manipular essa expressão de tal modo que eu descubro que VLPRI é igual a menos VON. Fazendo a malha em azul, eu consigo determinar qual que é a
o valor da tensão Vs. Então, escrevendo a expressão menos Vg mais Vl' mais Vs igual a zero. Isolando em função de Vs, eu descubro então que Vs é igual a Vg menos Vl'. Mas quem que é Vl'? Vl' é menos VON. Então, eu substituí esse cara aqui nessa expressão, obtive essa expressão, fazendo a manipulação matemática necessária, eu descubro então que a tensão da minha chave durante a segunda etapa de operação, ela vale Vg mais VON. Durante a segunda etapa de operação, meu diodo conduz, então, portanto, existirá uma corrente IDO. Eu consigo, então, utilizando a lei de Kirchhoff das correntes, escrever a corrente para este nó. Então, IDO é igual a ICO mais IRO. Isolando em função de ICO, eu tenho que ICO vale IDO menos IO, e IO nada mais é do que VO sobre RO. Vale a pena mencionar que, quando eu comuto da primeira etapa para a segunda etapa, onde minha chave estava ligada e passa a estar desligada, como eu já mencionei, eu tenho o maior valor de fluxo possível, ou seja, o maior valor de energia armazenada possível. E como os dois enrolamentos compartilham o mesmo núcleo, essa energia que é armazenada na primeira etapa de operação e tem no final da primeira etapa de operação o seu maior valor possível, quando o meu diodo conduz na segunda etapa de operação, eu terei o fornecimento dessa energia que estava armazenada previamente na etapa 1 para a minha carga e para o meu capacitor de saída. Como a energia era máxima, porque a corrente era máxima e o fluxo era máximo, então a corrente do diodo ela começa também num valor máximo, porque eu tenho um fluxo máximo. E à medida que eu estou transferindo a energia que foi armazenada na primeira etapa para a minha carga e capacitor por meio do diodo DO, essa energia ela vai diminuindo com o passar do tempo. Se a energia diminui, significa que o fluxo diminuiu e que, portanto, a corrente do diodo DO está diminuindo. Quando essa energia é totalmente transferida para a minha carga e para o meu capacitor, a corrente do diodo chegará no valor igual a zero. Se a corrente do diodo é igual a zero, ele irá bloquear. Se o meu diodo bloqueia, significa que existirá, então, uma tensão elétrica sobre ele. E se ele está bloqueado, então não mais eu terei fluxo de corrente fluindo pelo meu diodo DO. E, portanto, eu inicio uma nova etapa de operação, que é esta etapa aqui, onde tanto a chave quanto o diodo estão inoperantes. E, mais uma vez, quem abastecerá a carga RO durante esse intervalo é o meu capacitor CO. Então, fazendo novamente o uso da lei de Kirchhoff das correntes neste nó, eu chego que a minha corrente ICO é igual a menos VO sobre RO. Se o meu diodo e a minha chave estão inoperantes, não estão ativos, quer dizer que existirá sobre eles uma tensão elétrica, porque ambos, quando estão inativos, se comportam como uma chave aberta, e numa chave aberta há tensão sobre ela. Então, se você não tem mais energia armazenada, porque toda a energia foi transferida e você tem energia zero lá no final, porque a energia acabou, você não tem mais corrente elétrica e, portanto, não tem mais fluxo elétrico. Se você não tem variação de fluxo magnético, ou fluxo elétrico, que eu quero dizer, né?
você terá tensão elétrica zero em ambos os enrolamentos. É o que eu escrevo aqui. Ó. Durante a terceira etapa de operação, a tensão elétrica sobre o enrolamento primário L' e o enrolamento secundário Lsec, a tensão será de 0 volts. Se a tensão elétrica é 0 volts, tanto para o indutor do primário quanto para o indutor do secundário, ao fazermos novamente as malhas azul e vermelha, onde a azul nos levará à tensão da chave, eu acabo descobrindo que a tensão da chave, durante esta etapa de operação, ela é Vg, e a tensão no diodo durante esta etapa de operação é menos VO. Então, durante a primeira etapa de operação, eu aplico uma tensão positiva no meu indutor do primário, chamada Vg. É o que eu represento aqui, essa forma de onda vermelha. Durante a primeira etapa de operação, eu aplico uma tensão positiva no meu enrolamento primário, e quando tem tensão no meu enrolamento primário, e a chave, portanto, está ligada, né, a corrente do enrolamento e da chave crescem em rampa durante o período T1. Quando eu aplico uma tensão negativa no meu enrolamento primário, menos VON, eu estarei aplicando no meu enrolamento secundário também uma tensão negativa, e esse valor é igual a menos VO. E durante essa etapa, então, eu descarregarei a energia que foi previamente carregada durante esta etapa de operação. Quando eu termino de transferir toda a energia para a minha carga e capacitor, a energia vai a zero, o meu diodo bloqueia e tanto chave quanto diodo estão inoperantes. E, portanto, eu consigo estabelecer qual que é o valor de tensão que surgirá sobre esses elementos durante essa etapa de operação. E nós vimos aqui que por meio desta malha azul e desta malha vermelha eu descubro que, então, Vs ela sai daquele patamar anterior que era Vg mais VON para Vg, tal como eu representei aqui. Ó. Ela saiu do patamar Vg mais VON para esse patamar intermediário, cujo valor será Vg, e para o meu diodo seria esse patamar aqui, ó. E então a minha tensão, este patamar, será de menos VO. Aqui nós temos então corrente na chave, que é igual à corrente do enrolamento primário. Aqui nós temos a corrente do diodo, que, pelo fato de estar em série com o enrolamento secundário, corrente do enrolamento secundário é igual à do meu diodo. E aqui nós temos a corrente do nosso capacitor, menos IO para a primeira etapa de operação. Depois, ela é a corrente do primário VZN menos IO. Isso aqui é a corrente do diodo, ó. I' vezes N é a corrente do diodo. E depois, durante a terceira etapa de operação, ela volta a ser menos IO. O que eu quero que vocês tenham em mente que, então, no modo de operação descontínuo, eu possuo 3 etapas de operação. Uma delas acontece durante o período em que a chave está ativa, e 2 delas acontecerão durante o período chamado T-off, onde que a minha chave não estará ativa. Em parte de T-off, que eu chamei de delta T1, o meu diodo conduz, e durante o período delta T2, tanto chave quanto diodo não conduz, porque eu tenho esta terceira etapa de operação. Talvez já tenha ficado claro, mas eu vou bater mais um pouquinho na tecla e evidenciar que esse conversor flyback é um conversor baseado na acumulação de energia. Por quê? Eu acumulo energia durante a primeira etapa de operação e transfiro essa energia durante a segunda etapa de operação. Transfiro para quem? Para a minha carga e para o meu capacitor CO. Então, armazeno, transfiro e vai existir aí uma terceira etapa de operação onde não existe nenhuma energia envolvida, porque
eu já transferi durante a segunda etapa de operação toda a energia que foi armazenada durante a primeira etapa de operação. Então, nesta etapa de operação, quem alimenta a minha carga é o meu capacitor ICO. Para a aula de hoje seria isso, a apresentação do que é o conversor CC-CC Flyback, as 3 etapas de operação para o modo de operação descontínuo estão expostas aqui. Eu deixarei esse arquivo para download disponível aí nos comentários. Se você tem algum comentário para fazer, alguma dúvida, você pode perguntar, que na medida do possível eu irei respondê-lo. Abraço, Deus abençoe.